Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. A voz do Brasil. A voz do Brasil conhece Jorge Cajuru. Comunicando. Em Brasília, 2h20 da tarde. Começa agora a primeira edição do telejornal A Voz do Senado. Hoje, 26 de abril de 2019. E gostaria de lembrar que a participação de vocês é muito importante para nós. Comente sempre no facebook.com/Cajuru Goiás. O presidente Jair Bolsonaro escreveu hoje em sua conta no Twitter que o MEC estuda, abre aspas, descentralizar o investimento em faculdades de filosofia e sociologia, fecha aspas. O objetivo seria focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. A retirada de investimento em cursos da área de humanas, segundo o presidente, visa, abre aspas, respeitar o dinheiro do contribuinte, fecha aspas. Para Bolsonaro, a função do Estado é ensinar para os jovens a leitura, escrita e a fazer conta, e depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a sua família, que melhore a sociedade, em sua volta. Uma nova Brumadinho, Cajuru alerta para o risco de rompimento em barragem com rejeitos radioativos também em Minas Gerais. A empresa responsável é a estatal INB, Indústrias Nucleares do Brasil. Veja o questionamento do senador por Goiás ao ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, na Comissão de Serviços de Infraestrutura. Permito-me, ministro, pedir a Vossa Excelência que me deixe fazer um rápido prefácio antes do principal questionamento respeitoso. Uma barragem com material radioativo do tamanho de 100 maracanãs, pertencente a Indústrias Nucleares do Brasil, INB, do Ministério de Minas e Energia, está com sua estabilidade comprometida. Segundo a Agência Nacional de Mineração, ANM, e estudos de parte da Universidade Federal de Ouro Preto, há risco de rompimento. Vale ressaltar que ninguém é capaz de prever as consequências do rompimento de uma barragem radioativa contendo toneladas de lixo radioativo. E aqui acrescento tório, urânio e ródio. A exploração da mina foi desativada em 1995, é de seu conhecimento. Além da barragem radioativa, a INB possui outra barragem de água com 3,9 milhões de metros cúbicos, também com risco de rompimento em Caldas Novas. Em 2011, a empresa apresentou um plano de descomissionamento. O processo todo tem custo estimado de 2 bilhões de reais aproximadamente. O Ministério Público Federal propôs em 2015 uma ação civil pública em Poços de Caldas e tem até o dia 30 agora de março para a apresentação de seu plano de emergência, ministro. Mas eu pergunto, quantos anos a mais o poder público levará para resolver esse problema? A população e a natureza de 2 municípios do sul de Minas Gerais estão sujeitas a serem vítimas de mais um crime brutal. O que eles podem, ministro, esperar de fato? Permita-me a ponderação final. Em 2011, um tsunami provocou um grave acidente na central nuclear de Fukushima,
causado pelo derretimento de 3 setores nucleares que liberou uma enorme quantidade de césio 137 na atmosfera, na água e no solo. Em 2016, 80% de todo o trabalho de recuperação das cidades atingidas, e aqui fecho, que estava concluído. E fecho como? Vossa Excelência entende ou não que este retrato que apresentei aqui, humildemente, é um retrato de que o Estado brasileiro está falido? Ponto de interrogação. Obrigado. Nosso senador Cajuru, o Estado, eu acredito que ele não está falido. E eu acredito também que o Estado ele tem as ferramentas legais e institucionais para cumprir o seu papel. O que nós temos é que verificar se esse papel está sendo cumprido de forma isolada e não integrada com outros, que é o caso, por exemplo, das barragens, das indústrias nucleares brasileiras, lá em Poços de Caldas. Na realidade, nós temos 2 barragens, uma barragem de rejeito e uma barragem de água, e que não depende só da empresa Indústrias Nucleares do Brasil, ela depende de outros órgãos de fiscalização que transcendem, inclusive, o Ministério. Por exemplo, já que o monopólio, de mineração de urânio é estatal e só a INB faz, e como isso é urânio, está associada à área nuclear, quem é o órgão de fiscalização, ou quem não, um dos órgãos de fiscalização é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, a Comissão Nacional de Energia Nuclear tem um papel importante também nisso. E isso era continua sendo uma das prioridades do Ministério. E já no início de janeiro, a INB, até por orientação nossa, porque nós queríamos uma atualização do que estava ocorrendo lá, esteve em Poços de Caldas, esteve lá e conversando com os atores locais, e foi verificado que realmente o nível de risco da barragem de rejeito, ela teria problemas que teriam que ser resolvidos. Problemas esses que foram identificados, quem teve um papel muito importante e que é fundamental, até porque é um órgão local, foi a Universidade Federal de Ouro Preto. Então, eu não vou aqui repetir problemas que ela verificou em drenos, que já foram reparados, e alguns outros problemas no sistema de esgotamento, e isso tudo já foi contratado pela INB e está em andamento, e não há risco eminente de rompimento desta barragem. No que diz respeito à barragem de água, não há risco de rompimento, não há risco elevado, o risco é bastante baixo, mas temos sim que encontrar um caminho para o descomissionamento dessa barragem, que já está previsto há muitos anos, mas que até hoje não foi viabilizado. Então, como eu disse para o senhor, o Estado pode ter dificuldades, mas ele não pode abrir mão do papel dele, que é na segurança que ele tem que prover através das suas instituições para a sociedade. E nós não vai ficar para a próxima legislatura, isso será resolvido agora nos próximos anos e mantendo tudo de forma transparente e com a comunidade acompanhando. Eu acredito que o plano de emergência dessa barragem está sendo revisto, já está em andamento esse trabalho, e que em alguns meses nós teremos esse plano que vai dar maior segurança ainda àqueles que estão na vizinhança dessa barragem. Eu acredito que nós temos todos os instrumentos para que acidentes semelhantes ao de Brumadinho não voltem a se repetir no nosso país.
Agora, 2h28 da tarde, enquanto o mercado de trabalho no Brasil segue com queda do emprego formal e aumento expressivo da informalidade, cresce o número de pessoas dedicadas ao trabalho não remunerado no país, sobretudo aquele relacionado às atividades domésticas. É o que revela uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A pesquisa aponta que em 2 anos cresce em 10,2 milhões o número de brasileiros que fazem trabalho sem remuneração. Em 2018, 85,6% das pessoas com 14 anos ou mais realizaram algum tipo de afazer doméstico. Houve um aumento de 25% no número de pessoas que produzem algo para o próprio consumo no país. Gostaríamos de agradecer as diversas ligações que recebemos todos os dias. Obrigada ao Israel Oliveira, de Goiânia, ao Edivaldo Inês, de Uberlândia, Minas Gerais, ao Luiz Antônio, de Porto Alegre, ao Pedro Silvio, de Goiânia, a Sônia Maria, de Aparecida, de Goiânia, ao Claudionor Mota, de Tubarão, Santa Catarina, a Lucineide, de Goiás, ao Natan Luiz, de Brasília, ao Caio Bezerra, de Patos, Minas Gerais e tantos outros. E continuem a comentar à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás, no Twitter, @Senador Cajuru, Instagram Senador Cajuru e YouTube Cajuru Oficial. Ou então ligue para a gente no telefone DDD 61 3303 2844. Sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. O telejornal A Voz do Senado, segunda edição, volta hoje às 6h30 da tarde com Renata Dairo e Jorge Cajuru. E a gente se reencontra na segunda-feira. Tenha um ótimo final de semana, agradecidíssimo.